Olá, pessoal! Hoje a gente está gravando o nosso último episódio de 2025 do Café com a Neuro e eu recebo hoje essa convidada ilustríssima, doutora Ana Paula Francisco, nossa psiquiatra de adulto, de criança. E, gente, eu tô muito chique, porque a Ana Paula é a única médica no Brasil que fez fellowship, uma especialização de TDAH no Canadá. Ana, bem-vinda, muito obrigada por esse convite. Ontem eu coloquei uma caixinha, avisei os meus seguidores que você viria aqui e eles colocaram todas as dúvidas relacionadas a TDAH para você responder em primeira mão pra gente. Muito obrigada. Vai ser um prazer participar com você do podcast. Prazer todo nosso. Então, para agradecer sua vinda aqui, Ana, muito obrigada. Vou te dar esse presente do Café com a Neuro. Nossa Casa Café é o nosso patrocinador. Meus pacientes têm desconto. Espero que você goste. Muito obrigada. Você gosta de um cafezinho, né? Convite. Ai, adorei. Muito bom. Então, aproveite. Maravilha. E obrigada à nossa Casa Café, o meu café do coração. Então, espero que você goste. Ana, pergunta dos pais. O que é o TDAH? É um jeito diferente de funcionar o cérebro? É um jeito diferente da criança ser, do adulto ser? Como que a gente explica isso para quem está nos assistindo? O TDAH, a gente diz que ele é um transtorno neurobiológico, porque ele é do cérebro, e do neurodesenvolvimento, porque ele começa desde pequenininho, lá na infância, e vai até a vida adulta na maior parte das vezes. E ele é realmente neurobiológico porque ele é uma alteração a nível cerebral mesmo. O cérebro funciona de maneira diferente, tem estruturas que são diferentes. Principalmente essa parte frontal do cérebro, que é essa parte bem aqui da frente do cérebro, que é a que comanda organização, planejamento. Parou e a gente continua daí. Não dá. Ele quer que ela continue. Vamos tirar. Tira ele daí. Olha isso, implorando. Não, que história é essa não que você dá. parou de me fazer carinho? Fica aí um pouquinho. Você viu que ele... Gente, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente diz, o que significa que ele começa lá quando criança e vai até a vida adulta na maior parte das vezes, e ele é um transtorno neurobiológico, que significa que é do cérebro. O cérebro funciona de maneira diferente. Tem estruturas que são diferentes nas pessoas que têm TDAH. Então, principalmente essa região frontal do cérebro, que é essa parte bem da frente aqui do cérebro, ela muitas vezes é menor nas pessoas com TDAH do que nas pessoas sem TDAH, e ela também funciona de uma maneira menos intensa. Além disso, tem duas substâncias que são muito importantes, que é a noradrenalina e a dopamina, que são neurotransmissores, que é como se fossem substâncias que conectam uma mensagem de um neurônio para outro neurônio para que a gente saiba o que fazer, que estão em baixa nas pessoas que têm TDAH. E essa região do cérebro, ela é responsável por planejamento, organização, a nossa capacidade de regular a atenção, a nossa capacidade de esperar, a nossa capacidade de planejar o que a gente vai fazer e não fazer sem pensar. Então, isso é o TDAH, é essa alteração a nível cerebral mesmo que leva a alterações comportamentais, muitas vezes, que a gente vê nas pessoas com TDAH. É a famosa dopamina hoje, que a gente chama a geração dopamina, noradrenalina, essa palavrinha da moda, que daqui a pouco eu acho que vale a pena a gente até comentar em relação às telas, que acontece com a dopamina do nosso cérebro com excesso de telas, o que acontece com a dopamina, porque eu até tive um caso interessante, uma pergunta interessante, Ana, de um pai que ele falou assim, mas eu li que o TDAH falta um pouco dessa dopamina que está desregulada, então por que se a tela libera tanta dopamina, a própria tela não ajusta isso no nosso cérebro? E eu achei super interessante, eu falei, nossa, são picos, sim, né? É uma desregulação a mais, a menos, mas quando vem de dopamina,
de drogas, aí realmente vai para muita diferença, né, de picos. Exatamente, Então, porque daí atrapalha, porque o correto é o nosso cérebro ter um nível constante ali de dopamina e noradrenalina regulando tudo o que a gente faz, desde essa conversa, preparar o café, assistir TV, tudo tem que ser mais ou menos igual e ter pequenas oscilações. O problema de coisas que nos deem muita dopamina é que faz picos realmente da dopamina e aí ela não trata o TDAH. Mas as pessoas com TDAH, elas realmente têm mais facilidade de prestar atenção, por exemplo, nas telas ou em coisas que liberam dopamina, porque é mais fácil para qualquer pessoa fazer isso, mas para quem tem TDAH, aí às vezes surge aquela questão dos pais, mas para assistir televisão ele presta atenção, para fazer a tarefa de casa ele não faz, então ele não tem TDAH, porque ele consegue prestar atenção. Não, é porque a tela ajuda um pouquinho ali o que falta no cérebro dele, que é a dopamina, então ele consegue prestar atenção naquele momento. E diminui muito o esforço cognitivo, que isso também faz com que a criança e até nós, né, os adultos, fiquemos muito à mercê dessa dopamina fácil, digamos assim, né? Exatamente. Certo. Como que tá hoje, Ana, como a gente tá falando de dopamina, essa palavra mega da moda, a prevalência, assim, a gente tá diagnosticando mais, tá tendo um super diagnóstico ou um subdiagnóstico, ou a informação que tá realmente disseminando tanto? O que você tem visto? As pesquisas não mostram aumento de quantidade de pessoas com TDAH. O que a gente tem percebido é que as pessoas reconhecem mais o TDAH com facilidade, tanto as pessoas mesmo assistindo ali no Instagram e chegando à conclusão que talvez elas tenham, e aí elas buscam um profissional para fazer o diagnóstico, porque autodiagnóstico não é diagnóstico, né? Muito importante. Vocês estão ouvindo? Então tem que buscar o médico quando identifica, e os médicos também estão aprendendo mais sobre o TDAH, têm estudado mais o TDAH e conseguido reconhecer mais nas pessoas. Mas a prevalência em si não tem aumentado. A quantidade de pessoas com TDAH meio que se mantém a mesma nas últimas 3 décadas. Sim. O que mudou mesmo é que agora a gente enxerga mais, com mais facilidade. E também a vida que a gente tem hoje facilita com que a gente enxergue mais o TDAH, porque antigamente, se a gente pensar nos nossos avós, bisavós, eles tinham algumas atividades para serem feitas ao longo do dia. Sim. O TDAH podia atrapalhar naquilo? Podia. Mas hoje em dia a gente tem que fazer podcast, a gente tem que fazer outras atividades e de manhã acorda e tem um monte de coisa para dar conta. Tanto de informação, um monte de informação que antes no não mundo, tinha. exatamente, o celular na palma da mão e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, para quem tem dificuldade de regular a atenção, tudo isso é muito mais difícil, muito mais complicado. E aí aparece mais ele. E agora tá aparecendo lá atrás, a nossa época dos avós, tudo, mas agora hoje eles falam, poxa, eu na época era assim, né? Então, realmente, no decorrer dos anos, com a informação, diagnósticos a mais apareceram, exatamente, né? Porque se a gente pensar nesses adultos mesmo, nos avós, eles não apareceu o TDAH neles agora, eles diagnosticaram agora um TDAH que já apareceu lá atrás. E tem muitas pessoas com 40, 50, 60 anos, às vezes buscando atendimento para diagnosticar algo que não surgiu ontem, surgiu desde que nasceu. Então parece que aumentou a prevalência, mas é que tem muita gente sendo diagnosticada que nunca tinha sido diagnosticada. E o que acontece também com essas pessoas que nunca tinham sido diagnosticadas, de 50, de 60 anos, é que eles vêm com diagnósticos psiquiátricos de outros transtornos, outras situações, então uma ansiedade, depressão, isso pode ter vindo lá atrás do TDAH, não é? Sim, com certeza, porque o TDAH por si só, ele aumenta a chance de ter comorbidades, é muito comum ter outras doenças junto ali com o TDAH, e não tratar o TDAH, a gente sabe que é fator para desenvolver depressão ao longo da vida, transtornos de ansiedade. Então, o tratamento do TDAH, quando feito de maneira adequada, previne isso. E quando não existe, isso aumenta a frequência. Essas pessoas foram diagnosticadas com essas outras, com esses outros transtornos que se conhecia mais antigamente, que eram mais conhecidos. E aí, às vezes, inclusive, tratavam e não melhoravam. E achavam que não eram responsivos, não respondia à medicação, quando, na verdade, tinha o TDAH. O tratamento errado. Exatamente, faltava o tratamento do TDAH. E uma vida melhorar. Inteira de sofrimento. Uma vida inteira. Exatamente. Quanto que isso afeta, né? Afeta a autoestima, porque ele passou a vida toda ouvindo que ele não conseguia, que ele era burro, que ele era incapaz, ou era aquela criança que não parava quieta e tinha que estar chamando atenção o tempo inteiro. Então ela começa a acreditar que ela não recebe tanto amor quanto os outros irmãos, ou quanto as outras crianças dos professores, ou que elas realmente não se comportam tão bem, quando na verdade elas não tinham uma opção, elas não conseguiam parar quietas, não conseguiam fazer as coisas. Muitas pessoas escutam dos
alunos, professores que não vão ser ninguém na vida, né, porque estão indo mal na escola, não conseguem tirar notas, e aí Sim. isso é muito escutado pelas pessoas com TDAH, e aí isso gera uma marca para toda a vida. A autoestima das crianças, que eu vejo muito no consultório, e as crianças mais velhas, não tô falando das de 6, 7 aninhos, 8, os de 13, de 14, Sim. carregam essa marca que com 8 anos a professora... Demais. Teve um que falou assim, uma menina que falou assim, ai, meu apelido... parecia bonitinho, mas eu me ofendi tanto, era borboleta. Minha professora falou, nossa, mas você parece uma borboleta, você voa durante a aula. Todo mundo deu risada, pra ela ficou um estigma o apelido dela ser uma borboleta. Total. Então, isso causou sofrimento, causou tristeza. Muito, e as pessoas não se dão conta disso, os professores não se dão conta disso quando eles estão dizendo isso pra criança, né? A professora Porque jamais, escapa, né? exatamente, jamais imaginou que isso fosse gerar uma marca tão grande na vida dela. E ela provavelmente vai carregar isso por bastante tempo, até ela entender que aquilo Exato. era do TDAH, que isso às vezes eu vejo muito, quando tem o diagnóstico da pessoa entende, ela diz, não, mas Sim. isso não sou eu, é o TDAH, Exato. não sou eu, é o TDAH. Assim como muitos pais que hoje entendem essa questão neurobiológica, química, hoje eles estudam por conta do filho deles, eles carregam uma culpa antiga Muito. de ter perdido paciência, de ter xingado, de ter apressado, vamos, de ter feito chantagem. Então, se não acabar aqui, não vai, se não tirar nota, se não prestar atenção. Isso. Eles se culpam no consultório, Demais. eles até choram. Então, olha a consequência Demais. disso, né? Dessa falta de conhecimento a fundo. Exatamente, porque eles não tinham essa ideia, não se conhecia tanto quanto hoje se conhece, não foi diagnosticado antes, e os pais tratavam como se fosse algo do comportamento, o que a criança estava fazendo de propósito, né? Porque ela queria se comportar mal daquela maneira. Exato. Que, aliás, é uma das perguntas que me mandaram na caixinha, Ana, sobre como que a mãe faz para diferenciar o momento dela procurar o psiquiatra, para saber se a criança é agitada daquele jeito, se é fase da idade ou se é mesmo um TDAH. Eu acho que eu não gosto da palavra comparação, porque gera uma comparação negativa, mas é importante perceber se aquela criança realmente é mais agitada que as outras crianças, tem mais dificuldades que as outras crianças, e se aquela agitação e aquela dificuldade está causando problemas, independente de ser do TDAH ou ser por outra razão, é importante buscar a ajuda profissional. Sim. Porque daí você vai conseguir esclarecer. Tirar da dúvida, exatamente, né? Porque pode ser que aquela criança não esteja dormindo bem e vai gerar exatamente essas dificuldades. Vai ficar agitado, irritado, não vai prestar atenção, mas é um ajuste de sono que precisava fazer. Sim. Ou um ajuste no manejo que os pais estão fazendo. O ambiente, o ambiente, né? exatamente. Isso se estende para todos os ambientes, casa, escola, família. Então, realmente, o manejo ambiental faz toda a diferença. Exatamente, exatamente. Porque também se aquela criança estava com alguma dificuldade por alguma outra razão na escola e o professor ficou pegando no pé dela por muito tempo, ela vai ficar com medo de fazer as coisas ou com medo de errar, e ela vai ficar muito ansiosa na aula e não vai prestar atenção ou não vai se comportar. Sim. Porque criança também não diferencia atenção positiva de atenção negativa, que significa que se a gente dá atenção porque ela está se comportando bem ou porque ela está se comportando de uma maneira que não é tão legal, a gente dá atenção para aquela criança. E aí ela não entende aquilo e começa a se comportar muito mais com comportamentos que atrapalham ali a aula, mas não porque ela tem TDAH, porque ela tem alguma outra dificuldade. Uma criança que não era TDAH e muitas vezes sai com um remédio de um consultório. Exatamente, exatamente. Porque as duas coisas acontecem. As pessoas falam muito no superdiagnóstico, e talvez ele até aconteça, mas tem o subdiagnóstico, né? De não diagnosticar. Então, isso tudo é resolvido com tempo de consulta. Porque escuta, muita análise observacional. Exatamente. Né? Aquela consulta bem longa que a gente pega desde o primeiro dia de vida. Exatamente, desde quando tava na barriga. Na verdade, o diagnóstico vem na gestação já, né? Diagnóstico não, né? Todo o histórico para fechar um diagnóstico. Da história da família. Se tá dormindo, tá comendo. Transtornos da família. Tudo, exatamente. É muita coisa, né? Pra uma consulta de 15 minutos. Não tem como. A chance de errar em 15 minutos é muito grande. A chance de errar, ela sempre existe, porque a criança tá sempre em desenvolvimento, né? Eu tinha uma professora que eu gostava do jeito que ela dizia que os diagnósticos na infância são no gerúndio, né? Que eles estão... Porque tudo tá acontecendo.
acontecendo. O cérebro está se desenvolvendo e tem muita coisa acontecendo naquele ambiente. Então a gente, às vezes, precisa de muito tempo entendendo aquilo que está acontecendo e todos os fatores para chegar num diagnóstico. E diagnósticos rápidos, na maioria a tendência ao erro é gigantesca. E a gente tem que lembrar também que depende muito da idade, apesar, eu falei até esses dias num post que eu fiz. Não é que a criança completa 6 anos e uhul, é TDAH. A gente observa desde sempre. Exato. Se há esses prejuízos desde muito novinhas, exatamente. E a gente pode diagnosticar o TDAH no pré-escolar, que é antes dos 6 anos. Mas existem muitos critérios para isso. Tem que ser uma análise mais cuidadosa ainda do que depois dos 6 anos, porque muito desses comportamentos é esperado ali para as crianças menorzinhas, até porque aquela questão do cérebro, do desenvolvimento, o cérebro ele se desenvolve do meio para as laterais e de trás para frente. Então a última parte a desenvolver é essa parte frontal mesmo. Então as crianças, elas têm dificuldade de regular a atenção, elas têm dificuldade de parar quietas, elas têm dificuldade de entender consequência. O que acontece é que às vezes algumas mais do que as outras. E essas mais do que as outras, a gente tem que ver o que é que está levando aquilo, né? Realmente. Pode ser só falta de sono, ou não está se alimentando tão bem, ou está mais ansiosa, mais inquieta. Você falou da alimentação, fala um pouquinho da alimentação, porque também pergunta que me mandaram na caixinha sobre o tal do açúcar. O açúcar. Conta do açúcar e da agitação do açúcar TDAH. O açúcar. Açúcar pode agitar todas as crianças, não só as que têm TDAH. Então, assim, se a sua criança come açúcar e fica agitada, não significa que ela tenha TDAH, significa que ela tem um cérebro e que vai agitar quando toma, né, come um açúcar em excesso, vai ter mais dificuldade para dormir. Hoje muito nós mais temos difícil. essa evidência, então. Sim, que ele para algumas crianças, sim, não são para todas. Então, assim, se você repara que teu filho fica mais agitado quando come açúcar, bom, teu filho, então, é melhor diminuir a quantidade de açúcar. Mas é uma coisa mais individual do que global, assim. Todo mundo que tem TDAH não pode comer açúcar, corante, todas essas coisas que aparecem por aí. Então, como assim, tudo, né? Totalmente individual. Exatamente. A gente vai falar depois de medicação, como que a mesma medicação pode dar certo para uma pessoa e super errado para outra. Exatamente. Então, vamos puxar esse gancho depois. Falou da alimentação, do açúcar, a gente falou do ambiente, que é super importante. Então, muitos casos não diagnosticados, muitos casos diagnosticados erroneamente. Por isso existe também famílias que querem muito dar medicação e famílias que são extremamente resistentes. Conta como que é no seu dia a dia, no consultório, essa parte do diagnóstico e de você ter a conduta de medicar uma criança. Exatamente. Uma das grandes coisas, assim, que os pais chegam hoje em dia com muito medo mas hoje todo mundo é TDAH, tem certeza que é TDAH, tem certeza que precisa de remédio, mas é tão pequenininho, será que não tem outra coisa para fazer além da medicação? Será que vai causar um prejuízo a medicação? E a minha resposta é sempre: a gente vai ter que ver como é que vai funcionar para o teu filho a medicação. A gente não tem como adivinhar como vai ser. Mas o que a gente sabe é que o melhor tratamento para o TDAH ainda hoje é medicação mais algumas mudanças comportamentais. Mas só as mudanças comportamentais, na maioria das vezes, não é suficiente. E às vezes mudança comportamental na criança e no adolescente é principalmente dos pais, mais do que das crianças e dos adolescentes. Porque os pais precisam entender como é que funciona e usar estratégias que são mais eficazes para aquela criança e para aquele adolescente. E nos adultos, aí os adultos precisam aprender como se regular também junto com o TDAH. Mas é muito individual. E sim, a medicação pode causar efeito colateral. Essa é uma possibilidade. Que é o maior medo. É o maior medo. Vai viciar. Vai viciar. E isso aí eu já explico logo de cara que não vai viciar, não vicia. A medicação do TDAH não causa dependência se usada de maneira adequada. Vocês estão ouvindo isso? O que vicia, na verdade, a gente vai falar disso também, é não tratar. Não tratar o TDAH leva a vício, isso sim, e é comprovado. As crianças e adolescentes que não tratam o TDAH têm mais chance de desenvolver dependência ao longo da vida do que as crianças que tratam o TDAH. Isso é muito importante. Inclusive, aumentam vários outros riscos ao longo da vida. O risco de criminalidade, o risco de sair da escola. O que eu atendo de adultos que largaram a escola no ensino fundamental, no ensino médio, depois completaram com EJA, e às vezes nem completaram na
verdade, ou que os estudos mostram também que mesmo o salário pode ser menor das pessoas que não trataram o TDAH do que aquelas que trataram por uma questão de oportunidades e chances na vida mesmo. Sim. Que conseguem. E isso a gente tem que, a consulta, além de tudo, tem que ser mais longa até pra gente fazê-los entender que a gente não quer hipermedicar a criança. Jamais. Cada caso é um caso, mas nós temos que explicar as consequências disso, né? Tudo. Você falou da criminalidade e a gente estava até conversando sobre os índices de TDAH das pessoas que estão presas. Fala pra mim um pouquinho sobre esse estudo, Ana. Tem um estudo que fala que 20% das pessoas que estão presas, ao redor de 20%, têm TDAH. E isso é muito importante porque o TDAH, ele deixa de ser um problema da escola, de tirar nota, ele é um problema da sociedade. A sociedade precisa entender como um problema que precisa ser tratado de forma séria e não da forma como é tratado hoje. Porque às vezes a gente vê lá os posts, parece que ter TDAH é engraçado e legal. Nossa, olha isso, a gente tá falando de um estudo populacional da cadeia. Mas aí, vamos explicar aqui pro pessoal, então, que um TDAH não tratado pode levar a atitudes impulsivas. Muito, exatamente. Aumentar o nível de violência. O nível de violência. E não justificando crimes. De jeito nenhum. Mas explicando a que a gente pode chegar Exato. Quando um transtorno sério não é tratado e não é um transtorno da modinha, né? Exatamente. TDAH, a gente conversou também no nosso café, existe já desde 1775, a gente já tem 200 as primeiras anos. Descrições, né? Foi lá muito tempo atrás, não é do Instagram, não surgiu do Instagram. Não que veio, é o que parece. Não veio do Instagram, né? Eu garanto pra vocês, não veio. Né? Veio de muito tempo atrás. O que acontece é que antes não tinha Instagram pra poder falar disso. E hoje, ainda bem, existe, mais pessoas sabem, mas não dá pra acreditar em tudo que se escuta em 1 minuto e 30, 3 minutos. Né? Então... Mesmo porque a gente tá falando de um mundo onde estamos expostos a telas e a tudo aquilo que a Ana falou, né, da correria do dia a dia. Queremos dopamina fácil. Exatamente. Né, prazer fácil. Então, é difícil hoje a gente explicar nesse nível, né, de entendimento mais químico da coisa, né? Muito. E você falou ali da consulta ser mais longa pra gente explicar as coisas pras pessoas, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela vai no médico, e isso acontece muito, às vezes eu recebo pacientes que chegam pra mim, e eles já foram em outro psiquiatra, em outro neurologista, em outro colega, e aí eles só receberam a prescrição. Ah, Ritalina, conserta, toma e é isso. E aí eles vêm porque eles não entenderam por que eles têm que tomar, o que tá acontecendo, quais são, o que vai ajudar, o que não vai ajudar. Só o que vai acontecer, toma. Só toma. Exatamente. E aí, parte do tratamento do TDAH, inclusive tanto da criança, do adolescente e do adulto, é entender o TDAH. Porque se você não entende o que está acontecendo, nada vai mudar. A medicação não faz milagre. Sim. Ela ajuda, mas o entendimento, sim, esse faz muitos milagres, ajuda muito o entendimento. Até ela procurar fazer todas as outras coisas ambientais, agora não falando da criança que a família tem que participar, mas do próprio adulto, né? Ele ter que se policiar em vários aspectos, ele ter que... Vamos falar também do tratamento multimodal, falar da atividade física, da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Como que entra tudo isso? Que parcela que tem tudo isso além do remédio? Além do remédio, exatamente. Às vezes as pessoas chegam muito resistentes a usar o remédio, delas dizem, não, mas eu quero fazer terapia cognitivo-comportamental, que é o outro tratamento que ajuda no TDAH. Mas... é muito mais difícil fazer as coisas da terapia cognitivo-comportamental se não está com a medicação. O que eu explico é o seguinte, se a gente tiver um jardim e a gente tiver a terra ali e a gente plantar flores, se for num jardim que está adubado, irrigado, tudo bem organizadinho, pega sol, a gente vai plantar a sementinha e vai nascer uma florzinha. Se a gente plantar a mesma sementinha num jardim onde não tem adubo, que é uma terra seca, sem dopamina, sem noradrenalina, pode nascer? Pode, mas vai ser bem mais difícil e a chance de não nascer é bem maior. Então, num terreno, num cérebro onde não está bem organizado dopamina e noradrenalina, a mudança comportamental pode vir? Pode, mas vai ser bem mais difícil, bem mais trabalhosa. E aí, muitas vezes, muito sofrido. E leva a uma frustração do tipo assim, eu faço e nada funciona pra mim. E aí é isso que ele grava na cabeça dele. Nada funciona pra mim e acabou a vida dele. Exatamente isso. Vamos falar de uma polêmica que me mandaram ontem? Vamos. Canabidiol.
Canabidiol. E esse essa é polêmica em todos os transtornos, pelo amor de Deus. Já falamos do canabidiol do autismo, assistam o podcast. Canabidiol antigo. é polêmica, Lívia. É muita polêmica. O pessoal vem, porque as famílias vêm falando, mas é natural, e aí, papapá. Não é bem exatamente. Assim. Acontece isso no seu consultório também. Muito. E aconteceu, uma coisa que eu até não tinha te contado ali no café, mas enquanto eu tava no Canadá fazendo a minha especialização, foi bem o período que liberaram o uso da maconha. Ótima experiência você ter vivido isso. O período da liberação da maconha. E aí os pacientes começaram a usar, porque eles achavam que que era a melhor coisa da vida. Então eles iam lá, compravam e começavam a usar e me traziam, mas eu acho que eu melhorei. E tem certeza que isso não funciona? Tem certeza que não dá certo? Eu dizia, olha, eu vou estudar mais pra ver o que a gente Tava tudo muito novo. Tava tudo muito novo. E aí, inclusive, durante o fellow, eu fiz um artigo de revisão para ver o que tinha de publicado na literatura sobre esse assunto dentro do TDAH. E a conclusão não tem muita coisa, basicamente. Então, assim, não dá para usar, porque a gente não sabe se ajuda, se não ajuda, se vai pode piorar o TDAH ao longo do tempo, porque isso a gente vê com a droga, né, maconha, não o CBD, mas a droga maconha, que piora muito a longo prazo memória, organização, e a gente estende para outros transtornos dentro da psiquiatria. A gente estende isso para depressão, para ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, porque se for ver bem, quimicamente falando, até a alteração de dopamina, noradrenalina acontece dentro desses transtornos, né? Um pouco diferente do autismo, que a gente tá falando de GABA, de glutamato, mas muitos transtornos neuropsiquiátricos têm essa via aí de desequilíbrio químico, né? Muito. E aí, se a gente pensa do ponto de vista fisiológico, e se faz sentido ou não o CBD ajudar ou não, faz sentido, mas nem tudo que faz sentido é verdade e funciona. Mas faz sentido porque justamente aumenta a dopamina no pico, que é onde a gente chega na tela, no uso de álcool, de drogas. A tela, a gente sempre fala, a gente compara com drogas, mas drogas, gente, 200 vezes mais liberação de dopamina do que a tela. Calma, a tela libera demais também, tá? Porque a droga é muito mais. Tudo libera dopamina em picos, em quantidades que pro cérebro não vai ter o equilíbrio. Mas é que realmente você usar, você vai liberar, você vai ter a sensação de melhora, só que é momentânea. É momentânea. E vai piorar todos os outros aspectos depois. E alguns estudos de ansiedade mostram que o CBD, ele ajuda no tratamento da ansiedade, mas depois ele piora a ansiedade a longo prazo. Então, ele não tá ajudando, né? Então, ele tá atrapalhando, na verdade. Então, se viu muito isso. E meus pacientes que começaram a usar por conta própria lá, como lá o acesso era muito fácil, eu vi muitas pessoas usando o CBD. E não ajudava, não tinha essa melhora. E muitas vezes piorava, na verdade. Exatamente. E tem outra questão. É um tratamento caro, porque hoje o CBD bom é caríssimo, difícil de conseguir. E não funciona, sendo que tem outros tratamentos que a pessoa pode investir o tempo dela e o dinheiro dela em tratamentos muito mais eficazes e seguros, que às vezes fica deixado de lado para tentar promessas milagrosas que ainda não tem evidência. Todo mundo acha que é um milagre mesmo, que é um atalho, e nós usamos sim CBD em situações na neurologia, principalmente em epilepsia. É maravilhoso, em cada caso é um caso, mas realmente não dá para generalizar ainda. Quem sabe os estudos avancem, mas por enquanto tá tudo muito imaturo. Exatamente, é irresponsável da nossa parte prescrever sem ter certeza do que vai acontecer. E inclusive sem discutir tudo isso com a família. Isso que eu ia te falar. A gente ainda, além de tudo, a gente tem que... Às vezes os pais ficam até chateados, né? Poxa, mas... E a gente tem o problema de outros médicos, outros colegas que adoram CBD, que só prescrevem, parece até na receita, prescritor de CBD, de canabidiol. E a gente explica, né, pela ciência o que acontece. Sim, exatamente. Puxando o assunto, Ana, então, do canabidiol, vamos falar de tratamento medicamentoso, primeira linha, segunda linha, o que é comprovado, vamos falar dos famosos, Ritalina, longa duração, longa ação. Conta um pouquinho sobre isso para quem está nos assistindo. Hoje a gente tem
classes de medicação que ajudam a tratar o TDAH. Então tem as classes dos estimulantes e as classes dos não estimulantes. Dentro dos estimulantes tem a classe do metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta e a Ritalina LA, é tudo metilfenidato, eu já vou explicar qual é a diferença entre eles, e tem o Venvance, que é lisdexanfetamina, que é outra substância. Nenhum mostra ser melhor do que o outro. O que acontece é que é muito individual essa resposta. Então, dentro ali da Ritalina, da classe da Ritalina, né, que tem a Ritalina LA e o Concerta, a Ritalina dura 3 a 4 horas, então começa o efeito, faz um pico e pum, acabou. Depois tem a Ritalina LA, que é como se fizesse 2 picos. Faz um pico, diminui, faz outro pico, diminui, e aí dá mais ou menos uma durabilidade de 8 horas, 6 a 8 horas. E tem o Concerta, que daí faz um pico um pouquinho maior no início, dá uma diminuidinha, e mantém, e dura uma média de 8 a 10 horas de efeito. E o Venvance, que é a outra substância, dura uma média de 10 a 12 horas, dito em bula, mais ou menos, a mesma coisa que o Concerta, mantém mais estável ao longo do tempo. Mas a resposta é super individual, igual você tinha dito, né? Às vezes a gente vai prescrever Ritalina para uma criança, ela vai ter uma resposta maravilhosa, vai melhorar um monte, e você vai prescrever para outra, e ela vai ter um monte de efeito colateral e 0 resposta. Mas então, assim, infelizmente, a gente não tem como saber o que vai ajudar mais e o que vai ajudar menos. Então, a gente tenta. Eu falo para os pais, é a base da tentativa, por isso que as consultas são tão importantes, o acompanhamento é tão importante. Ah, mas deu certo, eu quero renovar a receita, meu vizinho toma. Gente, a gente presta atenção até no piscar de olhos dessa criança. Às vezes até existem efeitos colaterais que passam batidos. Sim. Ou seja, é muito importante no uso do psicoestimulante estar com consulta médica em dia. Com certeza, né? Porque às vezes, inclusive, as pessoas chegam e dizem assim, eu usei e não ajudou em nada. Como assim não ajudou em nada? Vamos ver bem o que é isso. Ajudou em tal coisa? Você acha que ele tá copiando o quadro com mais facilidade? É verdade, agora o caderno tá vindo mais completo. E às vezes coisinhas que passam assim, batidas, mas que aos poucos a gente vê que faz toda a diferença. Exatamente, e aí você mostra que não, que o remédio tá funcionando sim, tá ajudando. Não tá ajudando em tudo, porque o remédio não ajuda em tudo mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Eu esqueci de tirar essa dúvida com você. Nos Estados Unidos existe a anfetamina master, que é a mistura de 2 anfetaminas, que é o Aderal. Você chegou a trabalhar com isso no Canadá? No Canadá tem o Aderal? Sim, no Canadá tem o Aderal. Tinha o Bifentan também, e a gente usava sim, funcionava muito bem nas pessoas também. Isso é uma questão, né? Lá tinham muitas opções medicamentosas que aqui a gente não tem, infelizmente. Então, inclusive, lá tem uma da família do Concerta e da Ritalina, que é o Foquest, que dura até 16 horas de efeito, 12 horas, 16 horas. Então, assim, dura o dia inteiro. É uma maravilha para as pessoas com TDAH, para adultos com TDAH. E aqui, por enquanto, a nossa Anvisa enquanto nada, por enquanto nada. O mais novo que chegou, e eu digo novo entre aspas, é o Atenta, porque ele é novo no Brasil, mas ele não é uma medicação nova. Inclusive, isso muitas vezes os pacientes vinham no consultório, tipo, querendo trocar o seu remédio. Remédio novo, né? Acontecia contigo também. Nossa, acho que foi muito comum isso quando explodiu o Atenta, né? Todo mundo queria trocar o seu remédio. Que é uma medicação muito boa, porém de segunda linha, quando abaixa tolerabilidade, efeitos colaterais. Isso. Mas realmente ela é de uso contínuo, ela tem um manejo bem diferente, né? Bem diferente, porque é da classe dos antidepressivos. Então, ele é um antidepressivo que não funciona para depressão, porque na psiquiatria e na neurologia tem essas coisas. Às vezes tem uns nomes que não explicam muita coisa, mas confundem do que ajudam. Exatamente. Mas é da classe dos antidepressivos e trata TDAH. Na neurologia, a gente usa propranolol para enxaqueca. Então, a gente usa propranolol para tremor essencial. E é um beta-bloqueador. Mas a clonidina, que é um alfa-agonista, a gente usa no TDAH. A tensina, gente, é maravilhoso pro TDAH, pro TEA, então transtorno do espectro do autismo. Muito. É uma medicação para hipertensão, né? Exatamente. Então, são as nossas medicações off-label. Exato, mas não funciona mais, né? Funciona, ajuda. Exato, mas a gente espera para usar se não der certo os estimulantes ou se tem um efeito colateral muito grande. A primeira linha, a gente sempre tenta a primeira linha. Sempre que ajuda mais. Depois a gente vai aí pelas arestas, exatamente. Né? E combinar os tratamentos é muito comum também, muitas vezes. Porque às vezes realmente a pessoa precisa do dia todo de controle. E aí o único que traz isso é o Atenta. Né? Então ele controla o dia todo, ele controla
É como se os estimulantes controlassem aqui e o atenta aqui. Exato. Mas uma hora o estimulante vai embora. E aí o atenta fica. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu aprendi no Fellow é que a medicação, ela trata a neuroquímica do cérebro, a dopamina e a noradrenalina, mas ela não vai ensinar as crianças, adolescentes e os adultos a terem habilidades, porque habilidades são aprendidas. Então, assim, a habilidade de organizar sua mochila, de organizar o seu caderno, de organizar o seu quarto. Não é o remédio que vai fazer isso. Não, o remédio não faz isso. E é isso que as pessoas chegam dizendo, o remédio não ajudou em nada, ele continua bagunceiro, não guarda nada. Os detalhes eles não percebem. Não arruma. E o grande do dia a dia que fica exaltado. Exatamente. E a família reclama. Exatamente. No adulto é a mesma coisa. Às vezes eles chegam e dizem, mas eu continuo perdendo as coisas, eu continuo procrastinando, eu continuo sem fazer as coisas que eu preciso, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço, e o remédio não tá ajudando em nada. É que o remédio ajuda muito pouquinho nessa parte. Depende mais da habilidade aprendida, de como organizar, de como não procrastinar, como fazer as atividades. Isso em casa totalmente funciona a rotina. Rotina, muito tirar importante. Tirar da tela. A gente não sai desse papo, tirar da tela. Porque assim, o problema da tela, eu até acho que não é um problema assim, a criança usar um pouco de tela. O problema é a criança passar o dia na tela, que às vezes acontece com frequência. Né? E o adulto também, que é o que acontece, né? O adulto também. E o adulto também, então... o excesso de tela com esse gap imenso de desequilíbrio de noradrenalina, de dopamina, faz depois a criança não querer fazer nada. Então, atividades comuns que liberam dopamina lentamente no cérebro, como conversar, como brincar, estudar é insuportável. Insuportável. Então, assim, realmente a rotina é a melhor amiga do cérebro. Muito. Diminuir tela faz com que você reequilibre. Previsibilidade, porque isso vale tanto para as crianças quanto para os adultos. Porque se você vai fazer a tarefa de casa e você sabe que logo depois você pode daí assistir ali seus 15 minutinhos de tela, isso faz com que teu cérebro inclusive tope melhor fazer aquela atividade, porque você vai ter um descanso depois, o que é a mesma coisa pro adulto. Às vezes a gente topa trabalhar de segunda a sexta, porque no sábado e no domingo a gente vai descansar, então a gente tem uma previsibilidade. Se a gente não tem previsibilidade de recompensas. Então realmente... Se eu trabalhar das 7 à meia-noite e meu marido falar que vai me levar no shopping no fim de semana para comprar um presente, com certeza eu vou trabalhar sabendo que eu vou ganhar minha recompensa. Muito Ele mais empolgada. Ele tá no celular. Ele tá no celular. Exatamente. Espero que trabalhando, né? Né, produção? Vamos falar um pouquinho das comorbidades que vêm junto com o TDAH e eu vou começar com a polemiquíssima. TOD. Transtorno opositor desafiante, ou como manda aí a literatura com as várias denominações. Exato. Conte pra mim, do dia a dia. É polêmico mesmo, porque eu recebo o tempo todo crianças com o duplo diagnóstico, TDAH e TOD. Nossa. TDAH e TOD. E aí, as pessoas, quando eu tento entender da onde vem o diagnóstico de TOD, os pais dizem, é porque eles não obedecem, é porque quando eu digo pra ele parar de olhar a tela ou parar de brincar e estudar, ele briga comigo. Ele me desafia. Ele me desafia. Se opõe a tudo. Se opõe. Ele não quer estudar. A professora diz que é pra copiar e ele diz que não vai copiar porque ele não gosta de copiar, que ele está cansado. E aí ganha o diagnóstico de TOD. Só que não fazer as coisas porque é mais difícil de fazer e porque dá menos recompensa é do TDAH. Então não tem TOD junto, na maioria das vezes só o TDAH explica, ele não está se opondo porque é uma autoridade e ele está se opondo à autoridade, ele está se opondo à tarefa que para ele é ruim e chata e que ele não consegue fazer, que ele tem dificuldade de passar de uma tarefa para outra, inclusive quem tem TDAH. Uma dificuldade, mesmo porque o TOD... Exato. Os prejuízos são muito maiores. Muito. E assim, quando tem TOD mesmo junto com o TDAH, não vai desafiar só para fazer... É um desafio numa proporção muito maior do que o esperado para o TDAH. Numa intensidade muito maior do que o esperado para o TDAH. E a prevalência também não é essa. Que
que tá se vendo. Não. E sabe o que eu vejo no consultório? Isso é uma coisa muito triste. Muita avaliação neuropsicológica. Então a gente usa desse artifício. Muito, Nós né? temos essa nossa parceria com neuropsicólogos, psicólogos, mas vem muito diagnóstico de TOD. Que uma criança lá no consultório, só na análise observacional e na anamnese, claramente não é TOD, não tem o transtorno. Exato. E ganhou esse diagnóstico junto com o TDAH. Exatamente, porque a avaliação neuropsicológica ajuda muito a gente em vários momentos, mas o diagnóstico de TOD na presença do TDAH tem que ser muito bem analisado para ver se ele tá ali mesmo e se justifica aquele diagnóstico ali. Né? É isso que a gente vai conduzir essa intervenção de outra maneira, lembrando que TOD, o tratamento é majoritariamente psicoterapia. Treino de pais, mais isso do que psicoterapia. É mais para os pais do que para a própria criança. Exatamente, que isso, né? Os pais às vezes chegam assim, a criança tem 6, 8 anos, eles me dizem, ele precisa ir para psicoterapia, né, porque tem TDAH e TOD. Não. Você vai. Precisa de treino de pais, precisa treinar habilidades. E aí, eu acho que o nome também é meio ruim, como várias outras coisas na psiquiatria. Mas assim, não é que o pai não saiba ser pai, mas é que existem alguns jeitos que a gente pode resolver conflitos ou situações que podem ser de um jeito que vai funcionar melhor e outros que vão funcionar pior. Então é melhor, né? Mesmo porque esse treino, essa orientação parental que vem de psicólogos formados, é algo que é uma ciência. É uma ciência. Tem sido muito banalizado, né? Olha a polêmica de novo, Lívia. Bora de polêmicas. Tem sido muito banalizado, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, até porque se você não sabe qual é o diagnóstico do que você tá dando o treino de pais, você pode orientar de uma maneira não adequada. Então é pode piorar e virar uma cadeia aí de diagnósticos, de sintomas, de pioras, de outras comorbidades. Exato. Outra comorbidade famosa que tem aparecido muito é o transtorno do espectro autista, que também, né, tem, e você trata bastante, né, do transtorno do espectro autista, que tem o hiperdiagnóstico e o hipodiagnóstico, né, as duas coisas também, né, e vem junto com o TDAH muitas vezes. E essa comorbidade do TDAH no TEA é algo difícil de tratar, porque as opções de tratamento medicamentoso não são as mesmas para um e para outro. Quando tem essa comorbidade do TDAH no autismo, fica muito mais difícil tratar. Porque as vias de neurotransmissores no TDAH alteradas não são as mesmas, basicamente, grosseiramente falando, que a do TEA. Então, a do TEA a gente está falando de GABA, de glutamato, de TDAH a gente está falando de noradrenalina, de dopamina, e quando a gente fala de psicoestimulante, a gente mexe nesse, que não tem muito a ver com esse. E aí dá o efeito paradoxal. Aí é terrível efeito colateral. Alguns casos dão certo, mas realmente a chance de dar errado exatamente. Tem muito mais efeito colateral, né, quando tem essas duas comorbidades juntas, o TDAH e o autismo, e um piora o outro, né? Porque piora o outro. Na verdade, eles funcionam... no autismo existe muita alteração de hiporreatividade ou hiperreatividade sensorial. Quando a gente mexe com o psicoestimulante, estamos aumentando a oferta de dopamina, que é para melhorar a nossa atenção, acabou. Esse estímulo vem numa hiperreatividade e aí sobrecarga. Olha que paradoxo. Então, é muito difícil o manejo do TDAH dentro do autismo. Muito difícil, muito difícil. E as expectativas das famílias também, né? Do que vai melhorar quando a gente tratar o TDAH. Porque melhora algumas coisas, mas várias outras, como várias dentro do autismo, precisa de muito tratamento comportamental. Muita intervenção. Que é a maior briga hoje, né? A intervenção, ela supera a medicação. Então, a necessidade da intervenção tá aqui e a medicação aqui. Eu falo isso todo dia no consultório. E se fosse assim, né, o remédio resolvesse tudo? Seria lindo, na verdade. As pessoas não acham que seria lindo, mas seria lindo. Seria eu acho que as pessoas acham que seria lindo, porque eles chegam porque pedindo, hoje, né, na verdade. A intervenção do TEA é muito difícil, é uma jornada dolorosa, é uma jornada custosa. Então, realmente,
Sim. Se o remédio resolvesse, seria Sim. maravilhoso. Sim. Só que não existiriam mais psicólogos, fonos, TOs. Então, assim, realmente a Sim. gente tem que saber equilibrar e saber que tudo faz parte. Sim, que tudo faz parte. E pode ser que nem o TDAH, porque o remédio ele melhora muito, mas não é suficiente. Não é suficiente, melhora Precisa muito. continuar com todas as estratégias comportamentais, senão não tem melhora. Tanto que às vezes os pacientes chegam e eles dizem assim, mas vai ser rápida a melhora, né? Porque o remédio é rápido, né, de funcionar, tomou, melhora. É, mais ou menos assim. mais ou menos assim. Vai tomar e vai melhorar rápido, mas daqui um ano que você vai ver realmente como as coisas vão estar no dia a dia, no né? dia a dia, depois de treinar todas as habilidades que são necessárias. Falando em dia a dia, como você atende adulto também, conta um pouquinho como que é esse feedback que um paciente com TDAH desabafa no seu consultório a vida adulta, dinâmica em casa, dinâmica em trabalho. Como que funciona isso no dia a dia? É muito sofrido. É muito... as pessoas, quando tem... Dentro da família, o TDAH ele atrapalha, assim como em todos os outros ambientes. O TDAH atrapalha o tempo todo. E às vezes, no casal, isso gera muitas discussões, porque... tá sempre deixando a toalha molhada, tá sempre esquecendo, esqueceu não sei o que, não fez, tinha que ter pago a conta, não pagou, tinha que não sei o que, perdeu não sei o que lá que era importante. Sim. Então geram muitas brigas entre o casal, principalmente quando não se entende o que é o TDAH e as melhores maneiras de lidar com aquilo, porque não tem o que fazer, tem TDAH, tem TDAH, entendeu? Não, vamos aprender a lidar então, né? Se a pessoa não está ouvindo, com certeza não fala. Você vê que não é uma luta só do paciente que tem o TDAH, né? É uma luta de todo mundo. Tem que ter uma força-tarefa. É uma força-tarefa. E no trabalho também. Infelizmente, a gente ainda não tem leis assim que protegem para adaptações no trabalho para quem tem TDAH. E tem toda uma polêmica em volta disso, assim. Mas no trabalho atrapalha muito e alguns lugares são mais flexíveis e conseguem adaptar melhor para as dificuldades do TDAH e outros não. E às vezes são adaptações simples que podem fazer uma diferença enorme. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que trabalham dentro daqueles aquários de vidro, naqueles escritórios que são várias pessoas trabalhando. Não tem como trabalhar ali dentro, porque o nível de distração e de barulho é muito grande. Então, se ele ficasse numa mesinha, num cantinho, talvez já ajudasse ele. O distrator não iria ser bem menor. Não precisa mudar a função dele do trabalho, não precisa mudar nada, ele só precisa estar numa mesa diferente. E às vezes essa pequena adaptação gera um grande transtorno dentro do trabalho e não é feita. Ou poder usar fones de ouvido e todo mundo saber que aquela pessoa está de fones de ouvido, não porque ela está ouvindo música no momento de trabalho dela. Mas porque ela precisa daquilo para não se distrair. Ou às vezes até precisa ouvir a música para conseguir trabalhar melhor. Isso tem estudos, inclusive, né? Que música concomitante se consegue, quem tem TDAH se consegue estudar melhor. Sim, os estudos, eles, como várias coisas no TDAH, não, pode, mas pode ser que não. Então algumas pessoas estudam muito individual, como quase tudo. Muitas pessoas estudam melhor com música e outras não. A música tem essa questão de ser boa ou e ruim. Depende de pessoa para pessoa. E aí tem também aquelas pessoas, alguns posts que às vezes eu vejo, tal ruído é melhor para quem tem TDAH. Nossa. Não é para todo mundo. Tem pessoas que vão funcionar melhor com som determinado binaural. Isso, som binaural, exatamente. Para algumas pessoas vai ser bom, para outras não. E aí vai ter que testar e ver. Mas isso pode ajudar, sim, exatamente, algumas pessoas a se concentrar, outras não. E aí, por isso, suas adaptações no trabalho, no ambiente de estudo, é tudo individual. É que a gente ainda vive essa polêmica da sociedade que não entende transtorno mental. Eu não tô falando só do TDAH, a gente tá falando de transtorno bipolar. De tudo. A gente tá falando de esquizofrenia, né, o transtorno de ansiedade. Então, realmente, do autismo, quando não se vê doença, é muito mais difícil de a sociedade entender que essas adaptações são tão importantes, iria melhorar tanto a vida dessa pessoa com essa disfunção química que ela não pediu para ter. Essa alteração de várias estruturas cerebrais, córtex, córtex dorsolateral, é uma neurologia, uma psiquiatria inteira
Exatamente. Que é invisível. Exatamente. Que ninguém enxerga e que se todo mundo adaptasse um pouquinho, como a gente tem que adaptar pra qualquer coisa, porque eu tenho um jeito que é diferente do teu, provavelmente. E aí, se a gente fosse viver juntas, a gente teria que se adaptar, mesmo não tendo TDAH ou tendo autismo. Exatamente. Trabalho é um casamento. Tem que se adaptar. Você tá lá todo dia. São pessoas diferentes. Exato. A pessoa com TDAH vai ter algumas facilidades, algumas dificuldades diferentes da outra. Exato. E você tem que adaptar. A adaptação é importante. Até as alterações cerebrais, né, das hipofunções em várias áreas, por exemplo, o cerebelar, que a criança tem muita alteração de coordenação, então, que também é passado batido. Muito. A escola enxerga aquilo também, de novo, voltando lá na escola, como falta de esforço. Letra feia e o caderno de caligrafia. Exato. E, gente, a gente tem... Então, áreas cerebrais que estão relacionadas a transtornos motores, área motora suplementar. A criança tem várias... A gente tem até alteração no exame neurológico. Então, hoje não se usa muito esse termo, disfunção neurológica mínima. A gente não está falando de uma doença que você vê uma alteração focal, uma paralisia cerebral, que você já tem as alterações crônicas. Mas se você for fazer um exame neurológico numa criança com TDAH, ela vai mostrar algumas disfunções neurológicas mínimas. Então, a gente vê a alteração de coordenação, a gente vê a alteração no exame de pé, antepé, a parte cerebelar, até nos fingertips a gente vê essa alteraçãozinha. Então, é algo que fica invisível para a população geral, porque a criança pula igual um cabrito, mas que só quem tem essa vivência consegue enxergar e dar voz a isso, né, para esse sofrimento. Exatamente, porque muitas vezes até em adaptações escolares a escola é muito resistente quando eu digo, não, mas é muito difícil para a criança copiar o quadro. Porque exige uma coordenação motora fina, exige agilidade, exige atenção, exige tanta coisa copiar o quadro, tanta função junta que pra quem não tem alteração é copiar o quadro, é bem fácil. Mas copiar o quadro envolve muita coisa. E aí quando eu digo, não, mas tem que entregar uma folhinha impressa, porque não vai dar, entendeu? Parece que aquela criança nunca vai aprender a escrever, mas não é isso, é que é muito sofrido, é muito difícil. E que bom que na escola, pelo menos, nós temos as leis. Agora sim. Agora, para TDAH, agora então, sim. A flexibilização curricular, o tempo maior de prova. Exatamente. Então, a questão da criança sentar num lugar que a favoreça diferente do trabalho, né, que seria maravilhoso para o adulto. Então, isso... realmente hoje se enxerga bastante, né? Hoje tá bem melhor, bem melhor. Mas ainda assim, às vezes, existe uma resistência do que precisa ser feito, porque parece que uma adaptação meio que geral vai valer para todas as crianças. Exatamente. Dentro do autismo, dentro do TDAH, eles fazem é aquilo que a gente estava falando no café, esse combão que não funciona para todos. Porque se a gente... Não tá escrito no DSM isso, né, Ana? Mas a gente estava conversando sobre as combinações de sintomas, que se você juntar os 6 sintomas dos 9 de hiperatividade, mais os 6 sintomas dos 9 do déficit de atenção, da hiperatividade ali, da desatenção, a gente consegue 116 mil combinações possíveis. É verídico isso. É verídico. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas meu tio tem TDAH e eu não sou igual a ele, então eu não tenho TDAH. Não, tem sim também. É só diferente. Mas o meu primo tem TDAH e ele não conseguiu se formar. É porque é diferente. Meu primo, outro primo tem e ele é muito quietinho. Olha isso. Ele não tem TDAH, né? Não, tem também. Tem também. Como que vocês entendem isso, né? Essa individualidade de cada pessoa. 116 mil combinações de sintomas não é brincadeira, né? Não, exatamente. Por isso que um TikTok não resolve o diagnóstico. O TikTok não resolve, o Instagram não resolve o diagnóstico. Pessoal, acho que hoje a gente esmiuçou bastante coisa, né, Ana? E eu te convido a participar de mais um podcast. Muito obrigada. Pra gente falar de TDAH e altas habilidades, superdotação. Esse assunto... também polêmico. Rende um podcast inteirinho, mais um podcast. Então você está convidada para a 3ª temporada do Café com a Neuro em 2026.
Vou te agradecer, obrigada pelo carinho, obrigada por ter vindo, adorei esse bate-papo, aprendi muito também com a Ana, nossa ultra especialista, e espero você em 2026. Com certeza!